E aí, meus caros? Tudo certo com vocês? Vamos dar prosseguimento então, hein? Sem mais delongas, notas sobre a influência militar na educação física brasileira. Palavra de Alessandro Barreto Garcia. E vamos tocar. Em 1644 nasce o Espírito Nacional Brasileiro, talvez a primeira demonstração de unidade nacional. Ficaram conhecidos nesse período os conflitos de Guararapes em 1648 e 1649. Para Ribeiro, 2009, uma citação indireta: com a Guerra de Guararapes, o exército brasileiro já era um protótipo e o termo pátria é utilizado pela primeira vez. Com o tempo foram se moldando funções primordiais para a defesa da pátria ou da soberania nacional. Em um salto para os anos de 1920 e 1930, Ribeiro, outra citação, 2009, ressalta o empenho da missão francesa em aperfeiçoar o nosso exército. Vamos ver. Unido ao contexto militar, bem como pelo empenho da missão francesa, a educação física brasileira também se beneficiou, ou como lembra Ribeiro, 2009, citação, outra citação direta: a história da educação física se confunde com a própria história do exército brasileiro. Entremeados entre ela, tal relação é comum à própria história da cidadania ateniense e espartana, como aponta Garcia 2012. Conforme Ribeiro 1981, os benefícios da vinda da família real para o Brasil em 1808 foram imprensa régia em 1808, Biblioteca Pública 1810, Jardim Botânico do Rio 1810, Museu Nacional 1818, Academia Real da Marinha 1808, Academia Real Militar 1810, Curso de Cirúrgica e Anatomia na Bahia 1808, Curso de Economia 1808, Cursos de Medicina 1909, Curso de Agricultura 1812, Curso de Química, Química Industrial e Mineralogia 1817, Curso de Desenho Técnico em 1818, entre outros. Em destaque ficam, evidentemente, as academias reais. Eu acho que para mais situações assim, vou tentar fazer aí ó, a menção do Rafael Nogueira, que está fazendo um trabalho espetacular como, não sei te dizer, acredito eu que seja um diretor agora da Biblioteca Pública. E para mais detalhes sobre essa situação aqui, acredito eu que é de um certo interesse não só meu, mas dele também, e de todos aqueles que compõem a docência aí. E eu acho que ele tem muito mais bagagem do que eu, né? Está, não, não obstante, é mais velho do que eu e tem mais tempo de estudo aí, pode dizer mais detalhes sobre isso a vocês. Então vamos lá. Segundo Ribeiro, 2009, Estação Direta aponta que na época vários livros sobre educação física chegou ao Brasil, entre eles o Tratado de Educação Física e Moral de Luiz Carlos Muniz Barreto, de 1787. Durante o Império Brasileiro, a educação física prolonga sua legitimidade e em 1858 o Decreto 2116 estabelece a inclusão de práticas de esgrima e natação nos cursos de infantaria e cavalaria. Conforme Priori Melo, 2009, citação, as touradas eram promovidas pela corte, o turf criando-se clubes em 1815 e 1821. Perdão, e remo, criação de instituição em 1893. Se configuravam como atividades atléticas, por isso configuravam-se como o berço do esporte no Brasil. Os esportes náuticos ganham força com a escola militar da Praia Vermelha e a educação física aos poucos se espalha pelo Brasil. Ainda assim, na escola, ela precisaria passar por um longo processo de acomodação. Antes da formação de professores civis, as aulas de educação física eram ministradas por militares. Na época, conforme Ribeiro, em 2009, o modelo alemão era um dos mais utilizados. Ainda nós temos muita influência da educação física alemã mesmo. Vários decretos reforçaram a educação física no âmbito militar, sob aspecto de recursos coube aos entusiastas. O Marechal Mallet e o Marechal Hermes da Fonseca, a defesa de uma maior estrutura física para treinamentos. Ribeiro, 2009, informa que o modelo de ginástica alemão se sobressaiu até meados de 1921. O método alemão foi distribuído no nosso exército no dia 27 de abril de 1921, por força do decreto número 14.784, que aprovou o Regulamento de Instrução Física Militar destinado a todas as armas, sob orientação de missão militar francesa. Marinho, 1984, página 1153. No início do século XX foram muitas as iniciativas dos militares para melhorar a condição física dos praticantes de esportes,
tanto civis como militares, com destaque para as disputas nas vilas militares, a fundação da Liga de Futebol Militar em 1915, bem como a comissão militar organizando as provas de tiro, esportes hípicos, atletismo, esgrima e futebol. No poder, o militar Hermes da Fonseca tenta colocar ordem nas rebeliões surgidas entre os militares, em 1904, sob a presidência de Rodrigues Alves. Por outro lado, mais tumultos e conflitos seguiam no Amazonas, Ceará, Pernambuco e Bahia. Parte do problema era, sem dúvida, o recrutamento voluntário, que evidentemente tornar-se-ia um problema para a nação. Outra questão era a nítida falta de aparelhamento das instituições militares. Fato este que contribuía, e muito, para os descontentamentos dos militares brasileiros. Com tanta discórdia entre esses profissionais, ainda foi possível estabelecer as seguintes diretrizes. Segundo o PAIN 2000, serviço militar obrigatório, o efetivo é fixado em cerca de 80 mil homens, 77,6 mil praças. Ribeiro 2009, outra citação, indica ainda a renovação do armamento e melhoria das instalações. Em 1921, aprova-se um regulamento com base na ginástica natural de Herber. Já em 1922, cria-se o Centro Militar de Educação Física com responsabilidade de difundir o método francês, mas em 1931, mudanças na escola de Realengo passam a mesclar de estudos das escolas americanas, francesa e inglesa. Para Neto, 1999 e 1922, com o Centro Militar de Educação Física, o Exército inicia sua intensa atividade em prol da educação física. Em 1932, já em edição da Revista de Educação Física, órgão divulgador da educação física, ela ganha maior prestígio e notoriedade. Em 1919, começa o processo de criação da Escola de Educação Física do Exército. Em 1929, inicia a primeira turma de professores de Educação Física a partir de um curso provisório. Soeiro Tubino, 2003, Ribeiro, 2009. Citações. A Escola de Joinville-le-Pont, nesse caso, funcionava como a base dos fundamentos educacionais. Em 1933, Getúlio Vargas, o formador do patronato brasileiro, está aqui, né? Por meio do decreto 23.252, modifica o Centro Militar de Educação Física para a Escola de Educação Física do Exército, ESEFEX. Aqui, salvo engano, nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, estudou e cursou e... enfim, se graduou em ser professor de Educação Física. Com a revista de Educação Física da ESEFEX, contribui-se para o surgimento da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes, ENEFED, para a criação do curso de Medicina Esportiva em 1932. É criada ainda a colônia de férias com a finalidade de administrar atividades recreativas para crianças carentes. Conforme Soeiro Amorim, em 2001, a origem da fundação da Escola de Educação Física do Exército veio da formação de idealistas que fiscalizavam e da ação civil militar nas aulas de educação física. Para Ramos, em 1972. Em 1929, após esforços renazes, foi instalado o Curso Provisório de Educação Física, núcleo inicial da Escola de Sargentos de Infantaria, na Vila Militar e sob a responsabilidade dos tenentes Ignácio de Freitas Rolim e Dr. Virgílio Alves Bastos. Ramos, 1972, na página 31. A Escola de Educação Física do Exército também formou especialistas em diferentes áreas, médicos, professores, tendo seu reconhecimento internacional pelo excelente serviço ao Estado. Sua magnífica colônia de férias, contribuindo na formação de crianças e adolescentes, é também notável e digna de grandes aplausos. As funções, segundo Ramos, 1972, são puramente didáticas e sem precedentes na organização e difusão das doutrinas técnicas e pedagógicas de uma educação física de qualidade e de eficiência. Acompanhando, como poucas instituições, aquilo que há de melhor em psicologia e pedagogia. Suas disciplinas de destaque são pedagogia e metodologia aplicadas, história da educação física, psicologia, entre outras, tais como higiene e socorros de urgência. Destacam-se também as disciplinas de esgrima, uma das mais tradicionais do Exército. Entre as instalações majestosas destacam-se o ginásio Ling e a piscina escolar. Até 1962, a escola formou 1.410 instrutores, 196 médicos, 59 mestres das armas. 2.582 monitores, 99 massagistas, 82 monitores de esgrima e 62 educadores físicos foram formados em caráter de emergência. Neto, 1999, a partir de diversos artigos da revista A Defesa Nacional, menciona a necessidade do Exército na formação do cidadão, pois é este quem, de forma transitória como um soldado, servirá às Forças Armadas. A educação cívica é necessária no serviço militar, como em qualquer circunstância em que os jovens estejam reunidos em grupo. A escola, evidentemente, é uma instituição primordial para essa educação física. Essa ideia de cidadão-soldado não é uma novidade, estando ela presente já entre os gregos antigos, Garcia, 2012. A formação integral do jovem grego é destacar a necessidade de formar jovens íntegros e de caráter. Neto, 1999. Outra citação. Ressalta a disciplina, a ordem e o respeito. A educação física dentro dessa perspectiva educacional é de suma importância.
Em minhas regras do jogo, os militares não podem se voltar contra as ordens, pois assim a lei é quebrada. É preciso uma obediência moral para seguir as regras. Aurélio, em 2009, aponta aqui. A razão e o método lógico são faculdades autossuficientes para as operações que lhes concernem. Partem, assim, do princípio que lhes é próprio e caminho a um fim pré-estabelecido, e por isso tais atividades são denominadas como ações retas, entre aspas, porque indicam a retidão do caminho. Aurélio, 2009, página 69. Retidões, assim, são os conteúdos enviados aos cidadãos soldados, por meio de uma escola ativa. Neto, 1999, aponta a experimentação, o fazer para aprender. O trabalho de campo e o exercício explicativo. Os bons hábitos provenientes da experiência são esperados dos legisladores, claro. Se assim for um bom legislador, como já preconizava Aristóteles em 1984. Pois aquele que cobre de seus cidadãos deve também proporcionar uma educação a partir dos bons hábitos. A experiência para Aristóteles é fundamental no momento das deliberações, uma vez que as tomadas de decisão certamente se sustentam nas experiências passadas. O educador físico com certeza delibera na ocasião de treinar seu aluno, o quanto deve treinar e experimentar tais e quais exercícios e qual a medida exata. Essas são questões práticas que seguramente são aperfeiçoadas pela própria prática. Devem ser pensadas e repensadas e ainda assim se apresentam como um grande problema. Notadamente a educação prática, ativa por meio do movimento da potência em ato, é a grande característica educacional a ser observada em Aristóteles. Não obstante, não é possível mensurar totalmente o impacto que o filósofo exerce atualmente. Ainda assim, é possível perceber, interpretar e identificar claramente algumas de suas características em suas obras, mesmo que de forma especulativa. Garcia, 2011. No Exército, Neto, 1999, expõe a mesma opinião de Aristóteles. Como se pode observar, a pedagogia militar privilegia algumas formas de transmissão de conhecimentos, como o método, entre aspas, da demonstração, o método, entre aspas, da ilustração e o método, entre aspas, da exposição. Neto, 1999, página 44. Segundo ele, de novo, em 1999, reconhece a influência francesa na educação física, aponta Balancier e Lemaitre, como membros da missão francesa da Força Pública de São Paulo, em 1906. Soeiro e Amorim, 2001, destacam a participação do Exército Brasileiro no treinamento dos atletas e nas representações. A partir de 1920, na Antuérpia, o Brasil participou das modalidades de tiro, remo, saltos ornamentais, polo aquático e natação. Na Antuérpia, Soeiro e Amorim, 2001, destacam a atuação do tenente Guilherme Paraense, que ganha a primeira medalha de ouro brasileiro nos Jogos Olímpicos. Apesar das dificuldades da época, os atletas grandes patriotas que eram nunca reclamaram. Após aquele feito, competições de tiro não mais ocorreram com a glória de Guilherme Paraense. No pentatlo moderno composto de salto a cavalo, tiro de pistola e grima de espada, natação e corrida, destaca-se que a maior parte dos atletas do pentatlo moderno brasileiro é composta pelos militares brasileiros. Citam-se especialmente o capitão Rui Pinto Duarte, o capitão Tinoco Marques e o tenente Newton Gomes Rolim. No atletismo, Soeiro e Amorim, em 2001, mencionam o sargento João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, com 2 medalhas de bronze, 1976 e 1980. O soldado Arnaldo de Oliveira, com bronze nos 400 metros, em 1996. Ademar Pereira da Silva, ouro, em 1952 e 1956, que cursou a Escola de Educação Física do Exército em 1957. No voleibol, a utilização dos espaços e equipamentos do Exército foi fundamental para um treinamento de qualidade. Em destaque fica a participação de militares nas comissões técnicas do vôlei brasileiro. A exemplo do voleibol, o judô também se beneficiou das instalações do Exército Brasileiro e hoje é uma das grandes promessas no Brasil. Para uma educação física de qualidade nas diferentes idades, Neto, 1999, esclarece que na infância, dos 4 aos 6 anos, dos 6 aos 9, dos 9 aos 11, dos 11 aos 13, os exercícios precisam não interferir no crescimento e desenvolvimento, apenas devem assegurar a saúde. Na antiguidade que, segundo Aristóteles, 1985, essa criança é incompleta e deve-se ter cuidado ao educá-la. Seu desenvolvimento é ainda prematuro, pois por isso é necessária uma formação contínua para que ela possa tornar-se apta a governar. É aconselhável usar no período inicial da vida esses métodos de cuidar das crianças ou outros equivalentes no período seguinte a estes até os 5 anos. Não é aconselhável encaminhá-los a qualquer espécie de estudo ou a fazeres compulsórios, porque isto lhes perturba o crescimento. Mas elas devem ser levadas a movimentar-se o bastante para evitar a indolência corporal. Pode-se chegar a este resultado de várias maneiras, principalmente por meio de jogos infantis, Aristóteles, 1975, na página 262. Neto, 1999, nos explica que desde a infância as crianças precisam apenas imitar. Estes são os primeiros alcances do sistema nervoso. A formação atlética de alto rendimento não deve ser colocada em prática nesta fase, apenas exercícios leves. Após os 13 anos, os medos já podem ser mais intensos.
Assim como em Neto, 1999, e já apoiado em Aristóteles, 1985, os exercícios físicos na adolescência são mais adequados. Após a puberdade é que se deve dar atenção aos exercícios pesados. É evidente nesse sentido que as partes da educação ou as disciplinas compõem uma visão educacional geral e integral. Assim como os cidadãos fazem parte da vida, assim como os braços, mãos e pés fazem parte do corpo, a educação integral deve ser vista interativamente e não fragmentada. Educação física e educação militar andam juntas e certamente não precisam separar-se. O Exército contribuiu e muito tem a contribuir à educação física brasileira. Hoje, mais do que nunca, precisamos de ordem, disciplina e respeito na escola. Uma educação de qualidade é uma educação responsável, técnico-conceitual, racional e empírica. Segundo o coronel e secretário de Educação Física e Desporto do Ministério da Educação e da Cultura de 1979 até 1985, Cavalcante, 1983, as diretrizes do esporte no Brasil são claras durante o regime militar. Elas se configuram e assim deve ser pelos aspectos ligados à saúde, à educação, ao lazer, ao prestígio nacional e pelo desenvolvimento econômico. Acrescenta que, na realidade, a síntese desses aspectos é o grande objetivo a ser alcançado. A lógica do sistema desportivo é fundamental para o desenvolvimento do esporte nacional. Desse modo, tanto a quantidade como a qualidade devem fazer parte dos planos, e enaltece alguns estágios importantes, primeiramente o de atração ou o esporte de massa via organização na base da pirâmide. A segunda fase vem com o treinamento propriamente dito e a terceira com a formação do atleta de elite. Cavalcante, 1983, ainda aponta que, para o bom funcionamento dessas fases, a organização esportiva precisa se apoiar não só nas ações comunitárias via clubes privados, desculpa aí, mas também, e principalmente, do desenvolvimento de um esporte na escola, pois o sistema escolar ocorre no âmbito nacional e já apresenta a estrutura básica que são os professores. O que observamos no Brasil é o oposto, ou seja, apenas alguns poucos avanços individuais de alguns clubes, sendo o resultado evidentemente insignificante do ponto de vista internacional. Sem um desporto de massa e um intenso desenvolvimento do esporte na escola não será possível obter medalhas com qualidade e quantidade. Referências: Almeida, História da Educação Física no Exército Brasileiro, História do Corpo e Formação do Estado. Revista de História do Esporte. Aristóteles, Ética Nicômaco, Seleção de Textos, de José Américo Mota Peçanha, 1984. Aristóteles, Política, 1985. Aurélio, Meditações, Marco Aurélio, 2009. Cavalcante, A Lógica do Sistema Desportivo, Revista Brasileira de Educação Física e de Esportes, 1983. Garcia, Aristóteles no Manuais de História da Educação. O professor citou, Alessandro Barreto Garcia citou outro livro dele aqui, 2011. Educação Grega e Jogos Olímpicos, Período Clássico, Helenístico e Romano, Jundiaí. Outra citação dele. Outro livro do professor, Alessandro Barreto Garcia. Marinho, Introdução ao Estudo da Filosofia da Educação Física e dos Desportos, 1984. Neto, A Pedagogia do Exército na Escola, Educação Física, 1920-1945, Moto e Vivência, 1999. Paim, Momentos Decisivos da História do Brasil, São Paulo, Martino Fontes, 2000. Priori Mello, História dos Esportes no Brasil, do Império aos Dias Atuais, 2009. Ramos, Escola de Educação Física do Exército, Escola de Líderes e Forja de Ideais Olímpicos, Revista Brasileira de Educação Física, 1972. Ribeiro, Contribuições da Missão Militar Francesa para o Desenvolvimento do Desporto no Exército Brasileiro, comemoração dos 100 anos do início da orientação daquela missão. Revista de Educação Física, 2009. Ribeiro, História da Educação Física Brasileira, 1981. Soeiro e Amorim, Participação da Escola de Educação Física do Exército nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Revista de Educação Física, 2001. Soeiro e Tubino, a contribuição da Escola de Educação Física do Exército para o Esporte Nacional, 1933 a 2000. Fitness Performance, revista, 2003. Então é isso aí. Foi mais um capítulo aí. Com certeza detalhando aí, trazendo à luz a história da nossa área de conhecimento aí. Espero que todos aí tenham gostado e uma próxima oportunidade aí.